Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. O objetivo do nosso tema hoje é estudar sobre obsessão e suas máscaras. É um tema muito importante para a nossa análise na visão espírita e vai poder favorecer a cada um de nós uma análise mais detida. Lembro-me que certa feita, ouvindo uma palestra do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, ele narrou uma história ocorrida à época com o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Narra ele que certa feita, Dr. Bezerra de Menezes, estando no seu consultório de medicina lá no Rio de Janeiro, atendendo as pessoas, que já era de tarde, já estava se preparando para sair do consultório, quando chegou um pai muito aflito, trazendo a sua filha, vestido com camisa de força, com roupas masculinas, o corpo não higienizado. E o pai chegou a Dr. Bezerra de Menezes e disse: Dr. Bezerra de Menezes, eu venho trazer a minha filha aqui para o senhor curá-la. Se o senhor não puder curar, eu vou matá-la. E Dr. Bezerra de Menezes, naquele instante, olhando para aquela jovem, que tinha as gengivas sangrando, os dentes quebrados, porque cada crise que ela dava, ela tentava morder as coisas, as pessoas, as unhas tinham crescido de tal forma que tinham penetrado na carne, o corpo não higienizado, e ela agia como se fosse um animal. E Dr. Bezerra de Menezes, olhando aquela jovem, naquela situação, percebeu que havia junto a ela um espírito que a influenciava de uma forma muito tenaz. Ele olhando para o pai, aflito, sem saber o que fazer, ele então chegou próximo à jovem e a abraçou-a e disse assim: meu irmão, nós somos dois infelizes, eu e você. Eu, porque se eu fosse o verdadeiro servidor do Cristo, lhe acalmaria em nome de Jesus. E você, porque o ódio te enlouqueceu. Eu não posso fazer nada por ti, a não ser dizer para ti, meu irmão, que eu o amo muito. E naquele instante ele sentiu que a jovem tentava mordê-lo, mesmo assim com as gengivas sangrando, e ele então percebeu que num dado momento daquele abraço, ele sentiu que a jovem também começou a chorar. E ao perceber aquele ato da emoção, ele começou então a tirar a camisa de força, a liberar os braços da jovem. E o pai lhe disse: não faça isso, doutor Bezerra de Menezes. Não faça, é um animal que está enjaulado, ela vai lhe agredir. E ele disse: eu mereço. Se ela me agredir, eu mereço. E quando ele liberou os braços da jovem, já aguardava a bufetada, quando menos, sem esperar, a jovem se jogou aos pés do Dr. Bezerra de Menezes e disse assim: velhinho bom, andei por todos os cantos, me chamaram de demônio, de Satanás, mas tu me chamaste de irmão. O que devo fazer, velhinho bom? E Dr. Bezerra de Menezes disse: você deve ser feliz, meu filho, mas se eu for feliz, ela também será feliz, que é minha esposa adulterina do passado, juntamente com ele, que agora está na condição de seu pai. Mas é a lei da vida, meu irmão. Tu deves ser feliz. Diz o Espírito: eu vou deixá-los, não por causa deles, que ainda continuo a odiá-los. Eu vou deixar porque eu encontrei alguém que me resolveu amar. Se desligou o Espírito, a jovem voltou à sua consciência, olhou para o pai, perguntando o que tinha acontecido. E naquele instante o pai, choroso também, abraçou a jovem e levou para casa. É o amor. O amor é capaz de transformar os corações mais empedernidos, as forças contrárias ao bem. Esse amor que a doutrina espírita vem mostrar, que é a única forma de trabalhar, de se envolver com aqueles que por algum motivo em vidas anteriores viemos prejudicar e de uma certa forma eles nos influenciam. Então a obsessão, ela é um processo de uma ação
prejudicial, insistente, dominadora de um espírito sobre o outro. Então a obsessão ela tem essa finalidade, em princípio, em base lógica. Ela tem uma questão de prejudicar. Leva ao prejuízo moral e emocional da própria criatura. É praticada somente por espíritos inferiores. Não existe obsessão de espírito anjo de guarda. Ah, meu anjo de guarda está me obsidiando. Não existe essa hipótese. O processo obsessivo ele é sempre negativo e é sempre feito por espíritos inferiores. É uma influência nociva. Então, a sua influência tende a criar dificuldade para aquele que a recebe. E ela está atrelada sempre à imperfeição moral. Ou seja, só existe a obsessão porque existe a imperfeição moral. Então, só há a possibilidade de um espírito intervir ou influenciar a nossa mente, a nossa vida, de uma forma negativa, porque existe o direcionamento, a base em nós, de desajuste moral que atrai espíritos desta natureza. Então, a obsessão, ela vai ter essas características ou essas definições de uma forma geral. Formas de obsessão. Existem várias formas de obsessão, várias maneiras que ocorrem a obsessão. Existe a obsessão, por exemplo, de encarnado para desencarnado, quando o ente querido, por exemplo, parte para o plano espiritual, e muitas vezes a gente não aceita esta realidade de um pai, de um ente querido, muitas das vezes nós o atraímos com nossos pensamentos. De desencarnado para desencarnado. Muitas das vezes, ao sair do corpo físico, com raiva, com ódio de alguém, muitas das vezes, ao encontrar no plano espiritual, nós continuamos a nos perseguir. Nos casos das guerras, por exemplo, há um caso muito interessante, ocorrido conosco numa reunião mediúnica, que o espírito, se dando a sua comunicação através do médium, dizia que ele não queria ter matado o outro. Aquele ato que ele fez foi um ato impensado. Mas o outro, que tinha morrido, e ele também tinha morrido, estava no outro médium, dizendo assim, é mentira, não é nada disso não, ele quis me matar assim. Então imagine, ao se encontrar no plano espiritual, os dois continuam ainda, de uma certa forma, se influenciando. Existe a obsessão de encarnado para desencarnado, a obsessão, no caso, de desencarnado para encarnado, que é a mais comum, que mais nós falamos, a obsessão recíproca e o processo da auto-obsessão. Ou seja, todo processo obsessivo, ele tem como base a auto-obsessão. A falta de valores morais internos na própria criatura leva ela a se permitir a esse campo mental de influências. Allan Kardec vai classificar a obsessão em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, em 3 características básicas. Ele vai falar que existe a obsessão a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Esse caso narrado do Dr. Bezerra de Menezes é um caso de subjugação, aonde a vontade daquela pessoa que é subjugada ou é influenciada fica tolhida, como se ela não tivesse o livre-arbítrio, e passa a agir pela vontade daquele que a influencia. A obsessão simples é aquele tipo de obsessão que é possível a pessoa se livrar dela. É algo que ele consegue perceber que está acontecendo. Por exemplo, é como se fosse uma neurose que a pessoa sente. Quando eu entrei aqui, eu percebi que tinha alguém falando de mim. E tinha sim, era um grupo dali do lado. Mas, ao mesmo tempo, essa obsessão simples pode mudar. Não, eu não estava falando bem, está tudo bem, você fica em paz. Mas quando chega um grau, um pouquinho mais do grau psicótico, em termos de uma percepção errônea da vida, que é o caso da fascinação, não só estava falando de mim, como eu tinha certeza que estava falando. E aí, no ato da subjugação, eu começo a ter atitudes totalmente contrárias. Então, esses atos da obsessão, ela começa numa obsessão simples. Por exemplo, quando a gente às vezes mora lá no 10º andar, chega lá embaixo, será que eu fechei a porta? E aí volta correndo
para fechar, para ver, e a porta estava fechada. Ou será que eu desliguei e fechei o carro quando eu vim aqui para dentro? Eles fecharam o carro? Daqui a pouco a gente vai levantar para ir lá olhar. Então são coisas que muitas das vezes nos perturba temporariamente. Havia um espírito que diz assim, ela é tão azarada que eu vou fazer ela ficar pior ainda. Porque a senhora reclamava de tudo. Se chovia, ela reclamava. Se fazia sol, ela reclamava. Tudo ela reclamava. E aí o que acontecia? O espírito vendo isso, fazia acontecer coisas. E cada vez mais a pessoa ficava mais desajustada. Então por isso que é preciso que a gente preste atenção. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos sendo influenciados pelos espíritos. Eles estão ao nosso lado. Só para a gente ter uma ideia de número, diz os espíritos, hoje nós somos cerca de 7 bilhões de seres na Terra, seres humanos. Diz os espíritos que a população invisível que nos cerca é 4 ou 5 vezes mais a população encarnada. Então, se a gente for fazer uma divisão, dá mais ou menos 5 para cada um. Né? Tem uns que tem um pouquinho mais. Quando encontra aqueles médios de ponto de ônibus que olha para você e diz, está carregado, estou vendo 10, pronto, a pessoa já não dorme mais. Mas muitas das vezes essas influências ocorrem. E eu sempre procuro dizer para as pessoas assim, aproveite, venha para a reunião espírita, toma o passe, e aproveita e saia, na hora que sair, saia sorrindo, de preferência, porque quando vem para uma reunião dessa, eles não entram. Muitos espíritos que nos influenciam ficam tudo lá fora. Ele vai entrar lá na reunião, não vai mudar mesmo, ela já foi várias vezes, vai mudar, eu fico aqui fora esperando. Então eu digo, aproveite, quando sair da reunião, saia no meio da multidão, e de preferência rindo, alegre, porque você muda a tua aura, a tua coloração, da vibração, das tuas cores, e o espírito não te acha. E aí tu fica livre. Coisa boa, né? Fica livre durante uma semana. Na primeira briga, na primeira discussão, na reclamação, ele te acha. Lá fulano. E aí continua a simbiose psíquica de novo. Essa sintonia com os espíritos é uma questão de escolha nossa. Eu costumo dizer que os meus estão lá no carro me esperando. Porque eles não entram para assistir palestra, alguns deles. Porque são vários, né? Então, muitas das vezes, essas influências dos espíritos, como é que nós poderíamos entender isso? Como se fosse o celular. Imagine se por acaso nós não desligamos o nosso celular e alguém liga para cá. Aqui tem ondas de televisão, de rádio, de celular, ondas diversas, e elas são captadas. A mente nossa funciona do mesmo jeito. Nós entramos nessa sintonia. Por isso que quem deve trabalhar para manter uma boa sintonia é o próprio indivíduo. Para que a gente não coloque a culpa nos espíritos naquilo que na realidade eles só estão fazendo por afinidade fluídica. Então Allan Kardec vai classificar dessa maneira a obsessão, para que a gente possa entender que o grau simples é aquele que tu pode trabalhar e sair ou se conscientizar. A obsessão por fascinação, o indivíduo começa a acreditar em algo que não é verdade na sua própria realidade. Isso ocorre muito com os médiuns que não estudam, que não procuram praticar a doutrina espírita, e a subjugação é aquela que toma uma atitude mais tenaz no comportamento da pessoa. André Luiz, nas suas obras, ele vai classificar a obsessão em 2 tipos básicos, que tem a ver com as visões do nosso codificador. Ele vai falar que existe a obsessão de natureza anímica, ou seja, do próprio indivíduo, produzido pela ânima, a alma, por nós mesmos, pelo próprio indivíduo, ele se permite a isso, e a obsessão de natureza espirítica, ou espírita, ou de influência de espírito. Então é preciso que a gente entenda que existem essas 2 naturezas, esses 2 direcionamentos da obsessão. Esse material vocês podem encontrar nesta obra, Obsessão e Suas Máscaras, de Marlene Nobre, que ela vai explicando e contando os casos que apresentam na área da obsessão. Então, obsessão de natureza anímica. São algumas características, por exemplo, de efeitos inteligentes. Nós temos aí a obsessão telepática, onde muitas das vezes entramos em sintonia com espíritos e nos retroalimentamos mentalmente. Mais à frente descreverei um caso, um exemplo. A auto-obsessão, que é gerado pelas questões pessoais, de descrença de si mesmo,
da percepção em relação às questões divinas, do não entendimento como espírito imortal que eu sou. Então eu vou desacreditando de uma série de situações e vou permitindo os pensamentos mais desajustados possíveis. E eu começo então a criar dificuldade para mim mesmo, no meu dia a dia, sem que haja interferência de algum ser inteligente ou de algum espírito nesta influência. Na realidade, há um processo de confuso até, porque muitas das vezes a gente sempre coloca a carta dos espíritos, a responsabilidade dos espíritos. E na realidade, muitas das vezes, somos nós mesmos que as provocamos. E a obsessão, que é a personalidade antiga cristalizada, que são fatores de outras reencarnações. Nós não vamos poder entrar em detalhes especificamente de cada um, mas, por exemplo, alguém que teve uma reencarnação que teve muitas dificuldades em vidas anteriores, muitas das vezes traz para essa existência esses processos psíquicos, emocionais, e ficam cristalizados na sua mente. Nós temos um caso que nós estamos fazendo um atendimento direto de uma pessoa que tem essas particularidades. Nós temos casos, por exemplo, que são apresentados nas casas espíritas, que têm essas personalidades, ou seja, não é nada mais do que uma influência pessoal do próprio indivíduo. Vou dar um exemplo para que a gente possa entender. Hoje em dia, todo mundo está sem recurso material, sem emprego e tudo mais. Muitas das vezes a gente fala assim, agora que eu aprendi sobre a reencarnação, e esse é o perigo na doutrina espírita, ela ganha superfície e perde profundidade, porque todo mundo é mais ou menos espírita. Mas a gente tem uma ideia assim, eu acho que eu fui rei, eu fui rainha na vida passada, e eu gastei tudo, e nessa agora eu vim duro, por isso que eu não tenho nada, não tenho dinheiro nenhum. Só que eu tenho que contar uma coisa para vocês, não tinha tanto reinado para tanta gente assim, porque é tanta gente sem dinheiro na Terra, então não tem. Por isso que muitas das vezes a gente cria uma imagem de algo. Às vezes eu fui um serviçal de um castelo lá do passado, eu acreditei que eu era o rei, alguma coisa parecida. Então a mente nossa, ela é capaz de criar essas dificuldades. Naturalmente, as terapias de vidas passadas têm um valor inestimável para se perceber essas características. Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar desse assunto quando ele fala sobre o esquecimento do passado. Ele vai dizer que nós temos dois processos psíquicos que podemos entender o que nós fomos em vidas anteriores. O primeiro deles é a voz da consciência. Antes de nós reencarnarmos, de voltarmos ao corpo físico, de voltarmos à Terra, antes da gente reencarnar, nós chegamos a ter um diálogo com aqueles que investiram pela nossa reencarnação, nossos anjos de guarda, espíritos familiares, espíritos amigos, e nos relataram, nas últimas reencarnações, o que nós fizemos, as nossas características e o que precisamos ajustar nesta nova reencarnação. E isso fica gravado em nosso psiquismo como a voz da consciência. E quando nós nos deparamos com algumas situações, volta à nossa mente como se tivesse um aviso: olha, não faz isso, olha, não pensa assim. Só que muitas das vezes nós damos mais valor às questões do dia a dia, sem essa intuição íntima que é gerado pela voz de consciência, ou seja, são compromissos assumidos anteriormente ao ato reencarnatório. E a outra situação, nos diz o codificador, são as tendências instintivas. Então, se eu quero saber o que eu fui na vida passada, que eu preste atenção nas minhas tendências instintivas. Aquilo que eu venho repetindo em termos de comportamento, que vai gerar justamente essas personalidades cristalizadas de comportamentos anteriores. Ou seja, são atos que eu já tive, já realizei, atitudes comportamentais que eu já tive e repito novamente. Isso gera, então, a descompensação psíquica e emocional do ser. E há um bombardeio na área do psiquismo e até que chega a desagregar a estrutura, vamos dizer assim, molecular do nosso cérebro e gerando, então, as patologias que nós conhecemos na área da psiquiatria. Mas, muitas das vezes, esses casos, a uma boa terapia, ele consegue fazer. E diz o codificador, se nós prestássemos atenção um pouco mais nessa tendência instintiva, é aí que nós devemos prestar atenção para, aos poucos, ir disciplinando, organizando
vencendo-as, para daí se autoconhecer e se conquistar. Então nós temos em nós mesmos esses dois fatores para entendimento. E uma outra característica ainda da obsessão por natureza anímica, que é do próprio indivíduo, a possessão partilhada, que muitas das vezes eu tenho um desequilíbrio, gero outro desequilíbrio, atraindo espíritos da mesma categoria ou da mesma influência. Daremos alguns exemplos à frente. E há de efeitos físicos, que aí nós temos as características dos poltergeists, ou seja, movimentos de objetos, de coisas que acabam ocorrendo nos ambientes, que hoje de uma forma um pouco menor, mas ainda acontece em muitos lugares, né? Agora, as de naturezas, vamos dizer assim, de efeito inteligente, que é de interferência dos espíritos, elas são mais complexas. E elas se assemelham muito às patologias encontradas na ciência. Nós temos aí, por exemplo, a simbiose em grau diversos, que seriam ligações de almas que se perpetuam essa simbiose durante várias e várias reencarnações. E aqui é interessante abrir um parênteses, porque quando nós estamos falando de obsessão, nós estamos falando do espírito imortal, que somos todos nós. E esse grau de obsessão, ou seja, de influência de um outro ser inteligente sobre a nossa vontade, ela ocorre tanto nós estamos no corpo físico, quando mesmo estando fora do corpo físico, ou seja, no estado de espírito, desencarnado. Então, por isso que essas características, elas podem permanecer durante a vida na Terra, ou depois que nós deixamos o corpo físico no plano espiritual. Aí nós temos a parasitose mental, que aí há uma degenerescência até nas questões orgânicas do próprio indivíduo. Nós temos aí as infecções fluídicas, de ambientes onde nós captamos essas influências ou essas infecções, que ocorrem muito. E aí nós temos uma natureza na própria humanidade, o próprio André Luiz narra, se ele fosse descrever os miasmas psíquicos que encontra no ambiente, nas vias públicas, nós não teríamos ideia do que pode acontecer. São processos mentos emocionais produzidos por mentes doentias, gerando um desequilíbrio. Daí nós vamos verificar, por exemplo, as obsessões coletivas, quando ocorre, por exemplo, uma agressividade, uma quebradeira, uma guerra, porque há uma viciação psíquica no ambiente, produzido pelas nossas mentes. Nós produzimos o tempo todo um desequilíbrio na nossa mente. E nós somamos à economia moral do planeta esse campo mental. Dá um exemplo para a gente possa entender. Nós produzimos 96 mil pensamentos diários, sendo que 92 mil é pensamento à toa, sem lógica nenhuma. E aí, como nós nos nutrimos muito desse processo mental-emocional, nós temos dificuldade de encontrar a paz, a tranquilidade. E como nós estamos mergulhados no mundo de provas e expiação, captamos naturalmente a influência de uns com outros, tanto encarnado quanto desencarnado. Eu pergunto, quem aqui assistiu o filme Nosso Lar? Por gentileza? Vocês lembram lá do Umbral, né? Então, o Umbral, tem muita gente que depois que assistiu o filme Nosso Lar, disse assim, Sidney, Umbral, espírito é pior do que o inferno católico, né? Que ele preferia o inferno católico. Mas veja, quando o André Luiz fica no Umbral durante 8 anos, e essa região do Umbral é um local necessário para a nossa passagem, para desgastar esse processo mental-emocional que nós geramos durante todo o nosso processo da nossa vida na Terra, André Luiz permaneceu durante um tempo para fazer que a mente dele, ele, espírito, pudesse ter consciência da sua própria realidade, até que ele foi resgatado, foi auxiliado. Então veja, passar por esses locais é necessário para o nosso equilíbrio emocional e psíquico. Podemos ficar lá algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos ou alguns séculos. Então, dependendo da nossa grau de dificuldade que criamos, podemos permanecer nessas regiões por algum tempo. Lembrando que nós somos espíritos imortais. Mesmo estando nessas regiões, nós, como somos filhos de Deus, teremos a oportunidade de ou retornar à Terra, reencarnar, ou ser auxiliado e ser levado
para essas colônias espirituais que existem milhares no mundo inteiro. O nosso lar, por exemplo, é apenas um exemplo de uma, para que a gente possa ter uma ideia. A companheira da nossa casa disse que ela não tinha medo do umbral. Primeiro porque disse que lá a lama é medicinal e ia acabar com as rugas, né? E segundo, que chegando lá só vai ter gente conhecida. Ô, Sidney, tá por aí, tô por aí, tá? Vai estar todo mundo por lá. A gente vai se reencontrar no umbral. Porque é uma necessidade, como nós não morremos nunca, o estado que nós nos encontramos, o encarnado ou desencarnado, ou nessas regiões, são necessárias para o nosso crescimento. Mas à medida que nós vamos dominando a nós mesmos, nós vamos superando essas dificuldades. Então, a fixação mental são produtos. Aí nós temos outro, patologia do perispírito, aonde vai ter as patologias que geram as malformações orgânicas no nosso corpo físico. Nós temos as parasitoses ovoides, os parasitas ovoides, deformação zootropia, ou seja, a malformação do próprio perispírito muda a forma do perispírito. Nós não vamos entrar em detalhes específicos sobre isso, senão ninguém vai dormir hoje em casa, né? O vampirismo, com recursos diversos. Aí nós temos a hipnose em grau diversos, que de uma certa forma influencia as pessoas. Nós temos aí a fascinação, que é a canalização com denominação telepática. Nós vamos dar o exemplo de alguns apenas, lembrando que esse material, ou esse conteúdo, é um material para um seminário, porque a gente explica cada um detalhadamente. Mas na palestra a gente tem que dar uma visão geral para vocês. E a obra da nossa irmã, como eu disse, Obsessão e Suas Máscaras, ela fala detalhadamente, cada uma dessas. A nossa irmã que é médica, ela já desencarnada hoje, mas ela dá uma visão médica e uma visão espírita sobre essas situações. E os exemplos na obra de André Luiz. E obsessão durante o sono, que muitas vezes ocorre, da gente na hora do sono tem esse processo. André Luiz narra um caso de um senhor, que ele durante o dia fez um comentário não muito agradável em relação a um amigo. Quando ele fez esse comentário em relação a um amigo que já tinha morrido, algo que não era verdade, esse amigo, no plano espiritual, na hora que ele fez o comentário, foi atraído pela sua mente. Ao ser atraído, o amigo, espírito, ao lado dele, disse: isso é mentira. Isso que você está me falando é mentira, isso não é verdade. Mas como o outro não percebia por estar na matéria, e ele, espírito, estando na dimensão espiritual, não conseguia falar com ele, ficou ao lado dele o dia inteiro. Aonde ele ia, o espírito estava junto dele. Quando chegou a noite, na hora que ele se recolheu ao leito para dormir, no momento que ele começava a se desprender do corpo, saindo, porque isso é um fenômeno que ocorre com todos nós, toda noite ocorre esse fenômeno, a não ser aqueles que não dormem, né? Mas todos que dormem, ocorre esse fenômeno de sair do corpo, e muitas das vezes saímos do corpo e ficamos dentro do nosso próprio quarto, às vezes em situações deploráveis. Outras vezes saímos e vamos a lugares onde podemos aprender, palestras que ocorrem pelas madrugadas, ou podemos ir em ambientes desequilibrados, desajustados, que a nossa vontade, os nossos desejos atraímos. Mas quando ele foi dormir, ele começou a se desprender do corpo e o espírito do amigo estava do lado dele. Ele falou: não, agora quando ele sair do corpo eu vou falar com ele. Que negócio é esse? E na hora que ele começava a sair do corpo, ele dava de cara com o espírito, ficava com medo, voltava correndo para o corpo. E isso aconteceu durante a madrugada algumas vezes. Ele tentava sair do corpo, olhava uma coisa para ele, voltava correndo. Isso aconteceu até que uma hora de madrugada ele acorda. Aí na hora que ele acorda de madrugada, vê que estava tendo aquele pesadelo, ele para, senta na cama e pensa: meu Deus, o que eu comi hoje? Eu acho que foi a feijoada. Mas geralmente nós colocamos a culpa na comida, ou no cansaço, ou nisso, ou naquilo, mas nunca naquilo que nós pensamos, falamos, ou aquilo que nós estamos nutrindo em nosso mundo íntimo. Então, muitas das vezes, nós somos levados a ter um produto de nós mesmos nessa realidade. Tanto é que a própria teoria da psiquiatria, da psicologia freudiana fala que o sonho nada mais é do que uma satisfação do desejo. Nós procuramos satisfazer os desejos na hora do sonho, na visão da psicologia. Mas a doutrina espírita mostra algo um pouco mais amplo, mostrando que nós, espíritos, vivenciamos os processos emocionais que vivenciamos durante o dia
e mantemos esses desajustes, muitas das vezes, no plano espiritual. E por último, aí nós temos a obsessão coletiva, que muitas das vezes nós já vimos alguns casos ocorrendo, né? Na época do Cristo, por exemplo, foi um fato semelhante a algumas guerras, na situação das guerras, onde os homens, os indivíduos, ficam todos como se tivesse um desequilíbrio no ato de tirar a vida do outro. Então é um processo todo obsessivo que ocorre. Vamos ver alguns casos apenas dos que eu já citei. Vamos ver a obsessão telepática. Esse caso é muito interessante, está lá no Domínios da Mediunidade. É um caso de um casal, o homem, ele tem um relacionamento fora da relação conjugal. Então, ele tem uma atitude muito difícil com a esposa, porque ele está imantado, está ligado emocionalmente a outra pessoa. Mas quando chega no ambiente do lar, e ela é uma pessoa que procura levar o culto do Evangelho no lar, convida ele para poder fazer o culto do Evangelho no lar. E naquele instante que ele é convidado, ele diz para ela, não, eu tenho que resolver algo, um problema de trabalho. Quando ele fala isso, na mente dela, ela já sabe que não é isso que ele vai fazer. E ele sai. Quando ele sai, ela continua mentalizando aquele fato, e ela começa então a entrar em sintonia telepática com a outra, que de uma certa forma a influencia. Então há uma influência recíproca, telepática. Vejam, a outra está encarnada, ela está no corpo. E ela atrai a outra e começa então a haver uma contenda mental nesse momento das ligações telepáticas desajustadas, desequilibradas. O mundo espiritual intervém, procura auxiliá-la para que ela se acalme, porque ela tem os filhos. Ela procura se acalmar numa prece e tudo mais. E o mundo espiritual começa a auxiliar para poder fazer que o indivíduo, o marido, volte a ter uma consciência mais plena da sua atitude. Então vejam, há um fato aí de desequilíbrio e a outra pessoa que está junto, na própria relação, sente ou percebe aquelas mesmas situações. Isso quer dizer que aquilo que eu posso esconder de alguém quando está encarnado, quando eu estiver desencarnado, eu já não consigo esconder mais. Então, ao chegar no plano espiritual, eu vou deparar. E Paulo já registrou em sua epístola, dizendo que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que mostra algumas situações para quê? Para que a gente gere uma consciência, uma modificação comportamental. Porque de acordo com aquilo que nós nutrimos, é o que nós vamos atrair para perto de nós. Esse é um comportamento desajustado. A autoobsessão, que é um caso em que a pessoa tem muita vontade ou muita percepção em relação a si mesmo, em relação à beleza, ou algo que não acha que está correto em si. E aí nós temos vários casos que ocorrem de pessoas que acabam se criando dificuldades morais para si mesmo, ou até mesmo criando dificuldade no corpo físico e não consegue dar conta dessas emoções. Nesse fato da auto-obsessão, é preciso que a gente tome alguns conceitos corretos. Primeiro, que nós somos espíritos imortais. Esse conceito, ele é importantíssimo. Porque quando eu me vejo, eu me percebo como espírito imortal, eu vou entender que o corpo que eu tenho é passageiro. É um instrumento que eu possuo temporário. E eu sou obrigado a deixá-lo daqui a algum tempo. E esse processo de deixar o corpo é um processo natural. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber que qual é a vida que eu tenho que valorar. Se eu valoro a vida material, as coisas do mundo, é natural que eu me deixo levar para as coisas do mundo. E acabo vivendo as coisas do mundo. E não percebo as questões do espírito. Havia um caso narrado por Divaldo, de uma senhora muito rica e muito presa aos seus bens materiais. Ela colocou no testamento dela, quando eu morrer, eu quero ser enterrada com meu carro, com meus bens. E botou lá o carro dela. Ela tinha um Rolls Royce maravilhoso. E colocou. E quando ela morreu, a família leu e seguiu, né? Porque falou que o morto pediu, todo mundo faz, né? E assim foi feito.
compraram no cemitério um mausoléu maior mesmo, colocaram bem grande, construíram um pouco maior para caber o carro, colocaram ela bem maquiada, com a melhor roupa que ela tinha no primeiro banco do carro, levaram o carro até o cemitério, diz Divaldo Franco, até o cemitério ela foi de carro, depois foi a pé mesmo. Porque não tem jeito. O que realmente é nosso e o que nós levamos ao sair daqui? Nada que é de uso do corpo. O celular, por mais bonitinho que seja, vai ficar. Porque lá não tem sinal de operadora, lá no plano espiritual. Vai ficar. Por mais que seja bonito o carro, o corpo sarado, o corpo belo, que a gente se perde muitas vezes admirando no espelho, vai envelhecer ou vai ficar. Eu não sei se já avisaram aqui, mas todo mundo que está aqui vai morrer. Inclusive o pessoal que está na TV, vai morrer. Ou seja, é um processo natural. Então, quanto mais rápido eu me conscientizar que eu sou um espírito imortal, aí eu preciso entender como é que eu vou lidar quando chegar do outro lado. Então, 3 coisas apenas é propriedade nossa e não perdemos nunca. Está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Isso é nosso. Isso, quando possuímos, desenvolvemos, permanece conosco. Agora, o restante permanece na terra. E muitas das vezes ficamos com dificuldade. Por isso que gera, então, o processo da auto-obsessão, que são valores, muitas das vezes, que nós colocamos que não existe. Aqui tem um caso desse escritor que escreveu, teve vários escritos, livros, que gerou processos de a possessão partilhada, que são ideoplastias, que ele vai e forma os pensamentos que ele criou, pela descrição das situações dos livros. Como hoje nós percebemos em algumas novelas, em alguns filmes, em algumas situações, isso gera essas formas de pensamentos. Ainda mais aquelas pessoas que criam essas imagens, escrevem sobre isso, ao sair do corpo, elas muitas das vezes são perseguidas por essas formas de pensamentos. Vejam, ela não é algo que é vivo, foi criado pela própria pessoa. Existe um fenômeno chamado de ideoplastia, que há uma projeção daquilo que nós imaginamos. Por isso que os espíritos nos acham pelo nosso pensamento desajustado. Se eu penso no bem, os espíritos bondosos percebem. Se eu penso no mal, isso gera em volta de mim todo um campo mental desequilibrado. E muitas das vezes somos atraídos, ou os espíritos se aproximam de nós, devido a essa situação. Então, essas formas de pensamentos, que é caso criado por nós mesmos, seriam imagens repetitivas na área do comportamento sexual, na área de programas, ou filmes pornográficos, que vão gerando esses malefícios. Isso aí gera depois o desequilíbrio, até doença no próprio corpo físico. Aí nós temos a obsessão partilhada, que é o caso do álcool, que muitas das vezes a gente coloca como se fosse algo, não tem problema nenhum. Mas nesses ambientes onde muitas das vezes vamos, ou até no próprio lar, que nós nos permitimos a essas possibilidades, os espíritos estão ligados e muitas das vezes estão junto da pessoa. E o quadro vai piorando mais ainda. Esse caso, por exemplo, aqui, aconteceu lá no Rio de Janeiro. O senhor estava sentado na sua casa, lendo o jornal, e havia 2 espíritos dentro na sala. E um dos espíritos deu vontade de beber alguma coisa. E chegou no ouvido dele e disse assim: estou com sede. E aproveitou, pegou o dedinho e botou na garganta dele assim para dar uma coceirinha. E ele então levantou, foi até o barzinho que ele tinha, preparou uma dose e sentou para tomar. Quando ele senta para tomar, o espírito se acopla nele e bebe junto com ele. E aí, depois sai. Por quê? Olha bem, gente, o espírito, ele não consegue abrir o bar, nem pegar o copo. Ele precisa de um encarnado que está com o corpinho quentinho para poder pegar o copo. Então, muitas das vezes, nós somos influenciados. E aí, depois que esse espírito tomou até o fim a dose que o outro preparou, que o encarnado preparou, depois ele se desconecta. E aí o outro diz assim: também quero. E vai lá, sugere a mesma coisa.
Ele vai lá, prepara outra dose e toma. Isso, aí o André Luiz, analisando essa situação, pergunta: o nosso irmão poderia livrar-se dessa situação? Veja que ali estão os espíritos de André Luiz e outros, né, trabalhadores do plano espiritual, observando a cena. Ele poderia? Ele diz sim. É um nível de obsessão simples. É aquela obsessão que tu percebe e tu pode modificar. Poderá ficar num grau mais grave caso a pessoa não se modifique. Então, vejam, essas questões de influências são coisas que nós podemos modificar, são situações que eu posso modificar. Mas preciso o quê? Uma vontade firme, uma consciência perfeita do que realmente nós somos. Este caso aqui é muito emblemático, que é o caso do Libório e a esposa, que é a questão da obsessão. Ela veio a uma casa espírita, a senhora, porque ela sentia a influência do esposo, do espírito que foi seu esposo em vidas anteriores. E ela sentia a presença daquele espírito e veio pedir na casa espírita para ajudar a tirar aquele espírito. Ou seja, a ser orientado. Vejam que na história que eu narrei inicialmente, na prática da casa espírita, não se utiliza a questão, por exemplo, de tratar os espíritos como se fosse demônio, Satanás. Não. São espíritos que como a nós. Imagine se nós desencarnássemos e estivéssemos junto com a nossa família e alguém dissesse assim: vamos tirar esse demônio daqui. E você dizia assim: mas peraí, eu não sou demônio, eu não consigo sair do meu lar. Quantos desencarnam e continuam ligados à família? Então o Espiritismo não olha os espíritos como fossem criados espíritos para o mal. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Como é que o Espiritismo vê então? Aquele que está influenciando negativamente é um irmão nosso, que hoje ele está na posição de algoz, mas ele ontem foi a vítima. Talvez ontem eu tenha feito algo contra ele. Por isso que quando a doutrina espírita lida com esta realidade, é para auxiliar os dois. E nesse caso aqui, ele então é levado na reunião mediúnica. Ele é trazido na reunião mediúnica, o Libório. E ele então, depois que ela veio, pediu ajuda, e o centro espírita então, porque essas reuniões mediúnicas são privativas para os médios, aqueles que grandemente estudaram a doutrina espírita e a praticam. Não é uma reunião pública, não é a reunião onde as pessoas vão lá ouvir. Imagine você participar de uma reunião dessa e o espírito se comunica através do médium e diz: vou te matar. Aí a pessoa: não, eu vou me matar antes que tu me mate, né? Então é preciso que a gente tome cuidado. Essas reuniões públicas de desobsessão, aos poucos foram orientados para que não seja feito, até porque nós não temos o equilíbrio perfeito para ouvir certas coisas. Até o diagnóstico médico a gente já tem dificuldade de entender ou aceitar. Imagina o espírito falar que está te perseguindo. Então a doutrina espírita lida com muita calma, com muita tranquilidade essa realidade. Mas atende os dois, aquele que está sendo influenciado e aquele que influencia. Então ele foi trazido numa reunião mediúnica. E ele se comunica através da médium. Veja que ele não entra no corpo da médium. Ele se utiliza do perispírito da médium para ver a comunicação. E quem controla a comunicação é o espírito do médium. O médium, então, controla para que o espírito não fale palavrão, não bata na mesa, não grite. Então, esse é o médium educado na visão espírita. O doutrinador é aquele que vai conversar com o espírito, ou seja, mostrar para ele o outro ângulo da vida. Não tratá-lo como um demônio, mas como um irmão que está doente. Veja que a proposta da doutrina é diferente para esses atos de atendimento. E nesse fato é feito todo um atendimento, ele vislumbra vidas anteriores dele, o grau de dificuldade que ele mesmo criou para ele, para entender a situação presente de hoje. Bom, aí é todo feito uma cena de vidas anteriores, vamos dizer, criando uma tela como se fosse um data show, mostrando esta realidade. E ele então depois é levado para o plano espiritual, para ser atendido. Mas olha só que detalhe. A senhora, aquela senhora encarnada que pediu para ser ajudada pela influência daquele espírito, quando ela dorme à noite, o que ela faz? Ela sai procurando ele. Ou seja, quando ela estava encarnada, no dia, ela estava doida para ficar livre dele. Mas quando ela sai do corpo, ela vai atrás dele. E ela foi atrás dele. E encontra ele já no leito, no hospital, no plano espiritual,
sendo atendido, só que ali ao lado também tem a médium que deu o atendimento dele na casa espírita. Porque aquele trabalhador fiel à doutrina do Cristo, à doutrina espírita, também continua trabalhando depois na hora do sono físico. E aí quando ela vê outra mulher do lado dele, ela fica com ciúme. E aí quando ela fica com ciúme, ela fica com raiva e sai correndo e vai embora. Aí o mundo espiritual diz, agora vai ser melhor para o tratamento dele. Porque ela tinha esse processo obsessivo, ela reclamava da obsessão, mas ela mesma buscava aquele grau de obsessão. Então, muitas das vezes, não é preciso que a gente entenda que nossa mente, muitas vezes, cria essas situações difíceis para nós mesmos. Aí nós temos a obsessão por fascinação, obsessão oculta, obsessão durante o sono, que eu já narrei alguns casos, e a obsessão coletiva. Aí nós temos alguns casos aí da fascinação, que são espíritos que acabam fascinando as pessoas, elas acabam tendo comportamentos desajustados. Algumas questões da obsessão oculta, a gente não percebe os espíritos do nosso lado, dizendo, faça isso, faça aquilo, aos poucos vai nos influenciando, inclusive ocorre isso com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com as pessoas de uma forma geral. E nesses ambientes, muitas das vezes, onde nós vamos, esses espíritos se aproveitam para nos influenciar. Lembrando que ir a esses ambientes é uma escolha nossa. Vir à casa espírita, ou ir numa igreja, ou ir num lugar saudável, é uma escolha nossa. Lembrando que sempre vai ser uma escolha nossa. Aqui há os casos de epilepsia, possessão completa, aonde há uma deformação do perispírito, do espírito, e ele influencia a pessoa. Eu tiro essa imagem para vocês poderem dormir à noite, né? Senão não vão dormir. Então, como é que funciona o processo da obsessão? Então, nós temos os processos kármicos, ou seja, de vidas anteriores, que são comprometimentos de vidas passadas, ou seja, eu fiz um mal a alguém, no caso que eu narrei inicialmente, a jovem que estava sendo influenciada por aquele espírito que o Dr. Bezerra de Menezes atendeu, ela tinha sido esposa dele em vida anterior, e ela tinha traído ele com aquele que agora estava na posição de seu pai. Eles reencarnaram, o pai, o amante da vida anterior, como o pai dela, só que aquele permaneceu no plano espiritual perseguindo. Então, havia aí um comprometimento de vidas passadas. E o processo é desejo de vingança. Como é que se resolve esse processo de desejo de vingança? Pelo amor. Não tem outra maneira. Só amando, só permitindo, através do amor, mudar essa situação. A outra situação da obsessão, a afinidade moral, que é a grande maioria das situações. A grande maioria das situações que nós vivenciamos é por afinidade moral, ou seja, o nosso grau moral atrai aquelas situações. Mudando o grau moral, mudando a atitude moral, nós modificamos o quadro existente. As imperfeições morais é a causa principal e gera, então, a preferências, e tendências viciosas. Lembra das tendências instintivas? Eu presto atenção, eu me modifico, eu começo, então, a tomar consciência e controle sobre as minhas emoções, sobre meus atos, sobre as minhas atitudes. Ou seja, o objetivo é que nós sejamos felizes. Como? Através do nosso próprio crescimento pessoal. É a modificação interna. O processo das duas situações é um processo de sintonia mental. Então, há uma sintonia mental, como eu expliquei no caso do celular. Um envolvimento fluídico e a hipnose, ou seja, faz você perceber algo que você muitas das vezes não está percebendo. Então, esse grau de percepção, ele é auxiliado pelo tratamento que a casa espírita oferece. O primeiro deles é a participação do paciente. É necessário que você tenha consciência que precisa modificar. E esse tratamento, a vontade é o atributo essencial da alma. E esse tratamento começa basicamente com a mudança de pensamentos, como eu já disse, que a obsessão é o resultado demorado do convívio psíquico nosso entre dois espíritos. Então, se eu estou me permitindo esses pensamentos negativos, eu começo a agir diferente, a pensar diferente, umas boas leituras, selecionar boas conversas, ter atitudes mental equilibrada. Então, se eu me porto vulgarmente, com atitudes vulgares, pensamentos vulgares, atraio espíritos vulgares.
Se eu ajo na prática do bem, eu começo então a agir no bem. Por exemplo, a gente vê hoje o Face, publica de tudo. As pessoas publicam várias coisas, mas cada vez que você publica algo de alguém criticando A ou B, ou denunciando ou fazendo algo, você se liga mentalmente pelaquela visão telepática àquela situação. E fica emocionalmente ligado. Tanto é que você, no dia seguinte, tu repete. E daqui a pouco tu repete. E tu fica ligado a um ciclo de repetições negativas, de postagens negativas, porque você está imantado fluidicamente àquela situação. Aquele que prefere, por exemplo, postar algo positivo, uma boa leitura, um bom pensamento, uma palavra de conforto para aqueles que vão ler, mantém a sua mente sadia, mantém um tratamento o tempo todo voltado para as coisas boas. Então, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha nossa, a mudança mental. Então, a primeira providência é mudar a direção do pensamento, trocando os pensamentos desajustados pelos pensamentos positivos. A reforma íntima, ou seja, trabalhar intimamente para trabalhar as questões das imperfeições morais. A maioria de nós temos muita dificuldade de ser feliz, porque ainda valoramos mais as questões negativas, ou seja, tentando voltar mais para as questões do amor, da paz. A prece, o ato de orar. O ato de orar nos eleva espiritualmente. A prece nos liga ao plano espiritual e traz paz ao nosso coração, porque nós entramos em sintonia com nossos anjos de guarda, os bons espíritos. A prece liberta a mente viciada para a captação das energias inspiradoras. Então, quando eu oro, quando eu faço o pensamento a Deus, seja quando eu levanto, seja durante o dia, quando eu vou dormir, no nosso dia a dia, eu começo então a manter uma sintonia mental. Isso tudo a Casa Espírita oferece, mas que nós podemos fazer junto de nós, em nossas casas. As doutrinações, as palestras, os cursos, os estudos, os grupos de estudos, tudo isso serve de terapêutica, porque eu vou entendendo o mecanismo da vida e vou então modificando meus atos da minha existência. O passe que a Casa Espírita oferece, que é a transmissão de força psíquica e espiritual, que vai retemperar, e muitas das vezes esses passes na Casa Espírita, que acontecem nas câmaras de passe, eles conseguem debelar esses processos mentos emocionais, que são esses miasmas psíquicos criados por nós mesmos. Então, cada vez que eu venho tomar um passe, eu estou recebendo essa energia do médium passista e diluindo essas energias negativas. Mas quando eu saio daqui, eu tenho que manter essa sintonia, porque senão, de novo, eu me contamino. E aí, na semana que vem, eu volto de novo. E aí, eu começo sempre a fazer esse processo como se estivesse sempre me desajustando e voltando a me reequilibrar. É preciso que eu mantenha essas energias positivas que eu adquiro. A água fluidificada, que muitas vezes nós trazemos, e é interessante verificar que a substância que os espíritos colocam na água é uma substância única, mas quando cada um de nós bebemos, ela tem uma particularidade. Ela vai reagir de acordo com o nosso grau moral, emocional, daquilo que nós estamos vivenciando. Então, vai ao penetrar no nosso organismo, vai na tessitura do perispírito e começa a agir para gerar o equilíbrio, a saúde, a paz. Como um ambiente que se torna a Casa Espírita numa palestra, que é o passe, esse ambiente que os espíritos estão presentes. Desde que nós entramos na Casa Espírita, já estamos recebendo esse tratamento espiritual. Então, a participação do paciente é importante, vontade, mudança dos pensamentos e reforma íntima. E nos casos mais graves, são direcionados esses nomes das pessoas para tratamento nessas reuniões, que é chamada reunião de desobsessão. E aí ocorre o processo de autodesobsessão, quando eu começo então a entender esses fatos da própria existência. Então, é natural que espere auxílios, mas é necessário que te auxilies. Então, quando eu começo a entender que o fator que é epidêmico na humanidade, que é das influências espirituais sobre a vida no nosso dia a dia, o único que pode modificar esse quadro somos nós mesmos. Dr. Bezerra de Menezes,
depois de ter atendido aquela jovem, permaneceu durante vários tempos na terra, atendendo a um, a outro, fazendo bem, ajudando o próximo, ajudando as pessoas que, de uma certa forma, precisavam de orientação. Ele foi cognominado realmente o médico dos pobres, auxiliando todos aqueles que necessitavam. E quando ele deixou o corpo físico, retornando à pátria espiritual, ele foi recebido por Celina, a enviada de Maria, a nossa mãe maior. Celina disse: venha, doutor Bezerra de Menezes, já que pudeste realizar o bem na terra, apraz a nossa mãe santíssima que tu não permaneça mais no orbe terrestre, para que tu possa ir para o mundo dos mais felizes. E ele diz: Celina, se eu posso pedir, peça a nossa mãe para que eu permaneça na terra, enquanto houver dor, sofrimento, que eu permaneça na terra. E Celina disse: um momento só, doutor Bezerra de Menezes. Se deslocou mentalmente, foi até a mãe, voltou e disse: foi-lhe concedido, doutor Bezerra de Menezes, pode permanecer na terra para auxiliar as pessoas. E lá na casa, no plano espiritual, onde ele se encontrava, ele ouviu uma gritaria do lado de fora, cantos, falando hosanas ao seu nome, e ele pergunta: Celina, o que é isso? O que está acontecendo? E ela disse: venha ver, doutor Bezerra de Menezes, venha ver. E ele chega à janela da casa onde ele se encontrava, no plano espiritual, e viu que o jardim estava repleto de espíritos, agradecendo: muito obrigado, doutor Bezerra de Menezes, pelo remédio que o senhor me deu na terra. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Era uma multidão de almas agradecendo ao doutor Bezerra de Menezes pelo bem que ele fez na terra. E lá no meio da multidão, levantou uma mão e disse assim: lembra de mim, velhinho bom? Lembra aquele dia que acendeste uma luz no meu coração? E o coração daquele homem estava transformado numa estrela. Doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina da transformação moral de todos nós. Então, quando nós estivermos compulsando a literatura espírita, analisando um conteúdo, uma mensagem, uma passagem, uma leitura do Evangelho, uma obra onde nós estamos lendo um caso, um romance, seja o que for, não vamos mentalizar que aquela situação ou aquela leitura é para A, para B ou para C. Não vamos pensar que deveria estar aqui na palestra fulano de tal. Não. Quando nós lemos, é para nós. Quando nós paramos para observar, cada frase é para nós. Por exemplo, todos vocês poderiam ter ido embora desde o início da minha palestra. Eu sou obrigado a ficar até o fim da minha palestra. Eu não vou embora. E é um detalhe: o primeiro a ouvir o que eu falo é eu, porque está mais próximo da minha boca. Então, se esse conhecimento, ele tem que fazer parte da minha vida. E se não fizer, o único que vai responder por isso sou eu. Por isso que quando a gente se encontrar no umbral lá, não se espante. Porque nós vamos estar lá aprendendo ainda. Porque às vezes falar se torna tão fácil. Às vezes traduzir isso em atos ainda é difícil. Mas a doutrina espírita nos mostra que nós somos seres imortais. E por ser seres imortais, temos que trabalhar na prática do bem, mas ao mesmo tempo trabalhar no crescimento de nós mesmos. E para encerrar, lembro apenas uma poesia narrada, escrita, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, que está no livro, o livro A Vida Conta, que é intitulado A Ponte de Luz, de Maria Dolores, que diz mais ou menos assim: terminara Jesus a prédica no monte. Nisso, o apóstolo Pedro se aproxima e diz: Senhor, deve haver no além uma ponte que nos conduz ao alto, ao céu que brilha muito acima. Conforme eu vi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós, mas deve haver no além o país da beleza, mais sublime em fulgor e em grandeza. Onde está a ligação, Senhor? Onde este divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso. Da palavra de luz que lhe fluía a jorro, segundo vagou olhar pelas pedras do morro, e depois de cumprida reflexão, falou ao companheiro: ouve, Simão, a ponte que imaginas existe para a vida soberana,
mas temos que atingi-la, não é bem pela antiga estrada humana. Como será esse caminho? Tornou Simão a perguntar, e Jesus respondeu sem hesitar: coração que escolha, às vezes vai sozinho. Reconhece, senão, renúncia e dor, solidão e amargura. Conquanto vive e pratica a lei do bem, sofre o assédio do mal que o vergasta e procura reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca, nesta vida transitória, a ponte de luz para a eterna vitória, há de saber amar os próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes, e mesmo quando o mal pareça vencedor, confiando em Deus, doará mais amor. E mesmo que a morte, Pedro, se lhe impunha, na justiça ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir, desculpará injúrias e humilhação, se deseja elevar o coração à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho e desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu anunciando um aguaceiro imenso, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando disfarce. Queria ver o mestre, aproximou-se para sentir o extremo desconforto. Simão chorou em ver o amigo morto, e ao fitá-lo, magoado, longamente, ele ouviu uma voz a falar-lhe das alturas: ouve, Simão, não temas, recorda os pensamentos teus e meus. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. Muita paz. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo
cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor,